Olá pessoal, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Vamos conversar hoje sobre um mapa para encontrar a pessoa de Jesus. Aqui no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 5, todo mundo conhece as bem-aventuranças. Ali nós temos um mapa que Jesus ele declarou e escreveu esse mapa a todos os seus seguidores. E com que propósito Jesus escreveu esse mapa nos seus seguidores? Para que aqueles que ainda não são seguidores, não são discípulos, não seguem, não obedecem à palavra de Deus, possam encontrar a Deus, possam encontrar a pessoa do Senhor Jesus, possam encontrar o caminho, a verdade e a vida, que é Ele. Pois bem, para que serve um mapa? O mapa serve para nos localizarmos, para a gente se localizar geograficamente onde nós estamos. O mapa também ele serve para que nós possamos encontrar algo. Então tem algo que está escondido e aquele mapa vai nos levar àquele algo que está oculto, que está escondido. O mapa também serve para nos direcionar por que caminho devemos ir. Então este é o propósito do mapa. Em Mateus capítulo 5, esse é o propósito que Jesus escreveu este mapa na vida das pessoas, dos seus seguidores, para que outras pessoas que não são seus seguidores possam se localizar mediante a situação que elas estão vivendo, né? Possam encontrar a Deus, né? E possam também encontrar esse tesouro escondido, que é a pérola de grande valor que Jesus fala, que é o Evangelho, que é a pessoa do Espírito Santo. Então vamos lá. Vamos ler Mateus capítulo 5. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disseram todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa o espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Aí ele continua falando aqui no versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Até aqui é suficiente para o que nós queremos abordar aqui na direção de Deus. Então vamos lá, já expliquei para vocês o que é um mapa, para que serve um mapa, e também falei que esse texto aqui que nós acabamos de ler é um mapa que Jesus escreveu nos seus seguidores, não só os discípulos daquela época, mas todos aqueles que reconhecem a soberania de Jesus sobre a sua vida. Então vamos lá, analisar versículo por versículo. Aqui no versículo 3 do Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 5 e versículo 3, diz assim: Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou ler essas anotações. Então, felizes são os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence.
O que é ser pobre de espírito? Não é ser um mendigo, não é ser um miserável, um lascado na vida, não é isso. Pobre de espírito é você ter uma consciência de uma pobreza moral. Você tem consciência que existe uma pobreza moral dentro de você. O que é moral? Moral é um conjunto de regras e costumes dentro de uma sociedade. Então esse verso ele fala de pessoas que se esforçam para viverem em moralidade, mas são fracas. Mas ao mesmo tempo que elas são fracas, elas são sinceras diante de Deus das suas fraquezas. E por serem sinceras diante de Deus, buscam em Deus terem essa moralidade na sociedade. E por causa dessa sinceridade, o texto afirma aqui, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Por causa da sinceridade do coração deles, porque eles têm essa falta de moralidade, mas são sinceros diante de Deus, reconhecem essa falta de moralidade e buscam em Deus essa moralidade. A Bíblia fala que o reino de Deus pertence a essas pessoas, porque elas estão buscando o reino. Elas estão buscando a moralidade do reino. Ponto. Agora vamos partir para o versículo 4, que diz: felizes os que choram, pois serão consolados. Quem são aquelas pessoas que choram? São os afligidos por causa de um pecado pessoal. Não é aquela pessoa que chora porque perdeu o emprego, não é aquela pessoa que chora porque o marido, a mulher foi embora, não é aquela pessoa que chora porque está deprimida, triste, magoada. Não! Felizes os que choram, pois serão consolados. É aquela pessoa que são afligidas por causa do seu pecado pessoal. Ela tem um pecado pessoal. E dentro desse pecado pessoal que ela tem, ela também é uma pessoa sincera diante de Deus. Ela faz uma autoavaliação, um reconhecimento do seu próprio pecado. Ela reconhece o seu próprio pecado. Ela fez uma autoavaliação, viu que é uma pecadora, que é uma miserável e necessita de Deus mais do que tudo neste mundo. E por causa dessa consciência dessa pessoa, Deus diz que ela será consolada, né? Que ela será consolada por causa desse pecado que lhe aflige. Eu vou dar um exemplo. É como uma pessoa, ela cometeu pecados terríveis, como homicídio, como estupro. Mas um dia essa pessoa, sinceramente, com grande sinceridade, ela se converteu, ela reconheceu o seu pecado, pediu perdão a Deus e se converteu à pessoa de Jesus Cristo. Mas aquele pecado, aquele passado, aflige aquela pessoa. Aquela pessoa se sente afligida, atormentada, ela chora, ela geme por causa daquela atrocidade que ela cometeu no passado, um passado sombrio que ela tinha. E a Bíblia está falando que essa pessoa será consolada. O reino de Deus pertence a ela porque ela se converteu, porque ela entregou a vida dela à pessoa de Jesus. Não foi uma instituição religiosa, não foi a pastores, a padres, a bispos, a seres iluminados, não, foi a Jesus Cristo. Ela buscou a sua salvação, o arrependimento na pessoa de Jesus. E Jesus lhe concede o quê? O perdão. Lhe concede que as suas lágrimas, as suas aflições cessarão, suas lágrimas serão enxugadas por Ele mesmo. Esse versículo está falando dessas pessoas. Aí o versículo 5 diz assim, versículo 5. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Olha, gente, humilde não é ser uma pessoa miserável que anda com roupa rasgada, não, tá? Não é isso, não. Não é esse tipo de pessoa humilde que a Bíblia está falando, não. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Humilde é aquela pessoa que teme a Deus. É o justo. Ele é uma pessoa justa, é uma pessoa humilde, é uma pessoa paciente nas horas de sofrimento. A Bíblia está falando que essas pessoas herdarão a terra, o reino vindouro de Cristo. Por quê? Porque ela é uma pessoa humilde. Ela não é precipitada. Ela não age pelos seus próprios impulsos e pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios pensamentos, vontades e desejos. Ela é humilde.
ela espera em Deus, ela confia em Deus, ela busca a direção de Deus, ela não age por si só, ela deixa que Deus haja por ela, direcione ela, ela é humilde para ouvir a direção do Senhor Espírito Santo. A Bíblia está falando que esse tipo de pessoa, ela herdarão o reino vindouro e físico de Cristo quando for estabelecido aqui no milênio. Esse versículo está falando dessa pessoa. E o verso 6 diz: felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Quem tem fome e sede de justiça será saciado. Quem é essa pessoa que tem fome, que tem sede de justiça? Quem é? Ora, fome e sede de justiça é buscar a retidão, a santidade e um relacionamento pleno com Deus. A pessoa que busca a retidão, a santidade e um relacionamento pleno com Deus, ele está buscando a justiça. Isso não é, a Bíblia não está falando de justiça de homens, está falando de justiça de Deus. Então a pessoa que busca retidão, santidade e relacionamento com Deus está buscando a justiça de Deus, está buscando o caráter de Deus. E a Bíblia fala que essa pessoa ela será saciada num mundo corrupto e injusto igual a esse que nós vivemos. Essa pessoa será saciada porque ela não busca justiça humana. A justiça humana ela é falha, ela é corrupta, é uma justiça corrupta. Mas a justiça de Deus, ela verdadeiramente é justa. Então essa pessoa será saciada dessa justiça de Deus. Essa pessoa será saciada de um relacionamento pleno com a pessoa de Deus. Ela será saciada porque ela busca a Deus. Quando ela quer justiça, ela busca a Deus. Então ela será saciada. O texto bíblico fala que essa pessoa será satisfeita, será cheia da pessoa de Deus. Aí nós vamos aqui agora para o verso 6, ou verso 7. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Quem são os misericordiosos? As pessoas que não guardam rancor, que não guardam mágoas, que têm um espírito pronto para perdoar. Esse tipo de pessoas serão sempre perdoados por Deus quando buscarem o perdão de Deus. Esse tipo de pessoas sempre serão perdoadas por Deus. Felizes os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Deus tratará essas pessoas com misericórdia, porque são pessoas prontas a perdoarem. São pessoas que não permitem que seu coração fique magoado por muito tempo. Elas liberam perdão. Elas liberam a misericórdia para outras pessoas. Tem pessoas que vivem doentes, tanto no espírito como na carne, por causa das mágoas, por causa de iras, de ódios e revoltas dentro do seu coração. E cientificamente falando, isso traz doenças no físico, no corpo. Então essas pessoas que liberam perdão, pessoas que são misericordiosas, elas serão tratadas com misericórdia diante de Deus. Verso 8. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Aqueles que receberam a nova natureza. Está falando disso. Pessoas que receberam a nova natureza. Pessoas que têm o coração puro, elas verão a Deus. E quem é essa nova natureza? Quando a pessoa se submete à constituição do reino, que é a Bíblia, e anda conforme a vontade de Deus, essa pessoa ela tem um novo nascimento. Vem a pessoa do Senhor Jesus e faz essa pessoa nascer de novo, com um novo caráter, uma nova personalidade, uma nova vida, um novo caminhar. Então essas pessoas que verão a Deus foram aquelas pessoas que receberam uma nova natureza. Elas foram regeneradas, elas foram transformadas, e a Bíblia está prometendo aqui que essas pessoas elas verão a Deus, elas verão a face de Deus, elas terão acesso a Deus. Está falando dessas pessoas. E o 9 diz: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Aqueles que promovem a paz e a reconciliação entre pessoas. Existem dois tipos de pessoas: aqueles que promovem a paz, o qual a Bíblia está falando aqui,
e aqueles que querem ver o circo pegar fogo. Sabe aquele tipo de pessoa que fofoqueira, para você entender bem, aquela pessoa fofoqueira, fala mal de um, fala mal de outro, leva fofoca para um, traz fofoca para outro, sabe? Numa metáfora, ela joga gasolina dentro de uma situação ali e se afasta para ver o circo pegar fogo, para ver pessoas se destruindo. Ela quer ver o caos, ela quer ver a destruição. Então essas não promovem a paz. Essas são pessoas que não promovem a paz. São pessoas que infelizmente não verão a Deus, né? Não são filhos de Deus, pelo contrário, são filhos do diabo. Essa que é a verdade. Mas aquelas pessoas que promovem a paz, a reconciliação entre as pessoas, a Bíblia diz que essas pessoas serão chamadas filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, por essa pessoa ser filho de Deus, ela herdará o reino de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Se você é uma pessoa aí rancorosa, magoada, não perdoa ninguém, é fofoqueira, maldizente, quer ver intriga entre irmãos, entre o teu próximo, quer ver mais o circo pegar fogo, desculpe te falar, mas o teu pai é o diabo, é o que a Bíblia diz, tá? Porque o diabo é o pai da mentira e é o promotor do caos, de toda a confusão que existe no mundo. Mas aquele que promove a paz, aquele que quer ver a reconciliação, esse será chamado filhos e filhas de Deus. O versículo 10 diz: felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Pessoas injustiçadas, injuriadas e perseguidas por fazer o que é certo e confiar em Deus, no Senhor, o Deus eterno. A Bíblia fala que o reino de Deus pertence a essas pessoas, pois é um reino de justiça e paz. Então as pessoas que elas sofrem por praticar a paz, por praticar a justiça, por não concordar com o que é errado, a Bíblia está falando que o reino de Deus pertence a essas pessoas que são perseguidas. Hoje você não pode discordar. Você não pode discordar. Hoje, se você for um defensor da família tradicional, você é injustiçado. Se você é defensor do casamento entre um homem e uma mulher, que o casamento é uma instituição instituída por Deus, homem e mulher, você hoje é perseguido, você é escanteado, você é escarnecido. E a Bíblia está falando que as pessoas que são perseguidas por praticar justiça, o reino de Deus pertence a elas. E aquelas que não praticam a justiça, o reino de Deus pertence a elas? Não. Elas não terão lugar no reino de Deus. Como diz o Salmo capítulo 1, que o ímpio não subsistirá na congregação dos justos, mas o justo ele permanece para sempre. Então o ímpio, ele não tem direito ao reino, ele não pertence ao reino, ele será esquecido na vinda de Jesus, será eliminado da terra. Essa que é a verdade. O versículo 11, versículo 12, para fechar aqui, diz assim: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disseram todo tipo de maldade a seu respeito. Alegre-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Talvez esse verso aqui não seja a tua realidade, tá? Não seja a tua realidade. A nossa realidade aqui no Brasil e em muitos países democráticos que existe por aí. Mas em países onde o evangelho não é permitido, principalmente em países islâmicos, extremistas, países ditatoriais, como Coreia do Norte, como Cuba e tantos outros aí, é a realidade de muitos cristãos que são perseguidos, são separados de suas famílias, perdem seus empregos, perdem seus bens, perdem a própria vida e a liberdade por amor de Cristo. E a Bíblia afirma aqui que felizes são essas pessoas quando sofrerem zombaria, perseguição e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Jesus ele também fala aos seus discípulos que eles seriam entregues para serem presos e até mortos, né? Mas eles teriam uma grande recompensa nos céus. E Jesus lembra aqui que os profetas foram perseguidos da mesma forma.
Não é a minha realidade, não é a tua, mas é a realidade da igreja perseguida. Esse mundinho que você vive aí, que talvez muitos vivam aí, não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é formada por pessoas e não por uma instituição. Instituição é o lugar onde a gente vai, junto com os irmãos, com a igreja, que nem todos são igreja, para ali em conjunto prestar um culto a Deus. Mas a igreja é formada por pessoas. E a igreja está espalhada por todo o canto da terra. E uma parte da igreja, ela sofre perseguição. Ela sofre escárnios. Ela sofre perdas. Ela sofre até a morte. Então, já que eu toquei nesse assunto, lembre-se da igreja perseguida, ore pela igreja perseguida. Porque enquanto você está assistindo esse vídeo aqui, muitos cristãos, muitos que fazem parte da igreja de Jesus estão sendo perseguidos e até mortos nesse momento. Perderam suas casas, suas famílias, estão perdendo até a sua vida. Gente, para encerrar aqui, no versículo 13, Jesus diz assim, concluindo a fala dele, ele diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Então até aqui é o suficiente. O que Jesus está falando aqui? Que o sal, o crente, o cristão, ele é um conservante do mundo. E evita a deteriorização precoce do mundo, o sistema dominado por Satanás. O sal é um tipo também de palavra de Deus. Então se o cristão sal, não cumpre a palavra, se ele não consegue cumprir a palavra de Deus, para nada mais ele serve. Se ele não consegue cumprir a palavra de Deus na vida dele, ele serve para quê? Para mais nada. Porque ele sendo um cristão sal, um cristão tendo a palavra de Deus em si, e não consegue conservar-se a si mesmo puro num mundo tenebroso desse, para aquele que ele serve? Se ele não consegue salgar-se, dar sabor a si mesmo, como é que ele vai transmitir vida, sabor, salgar a vida de pessoas que estão sem sabor, sem vida? Como? Jesus também fala que a gente é a luz do mundo e não pode se esconder a luz. Então, quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, ele também está fechando esse texto aqui e falando o seguinte: vocês são a luz, vocês são um mapa. Eu escrevi um mapa na vida de vocês. E vocês devem estar me perguntando: que mapa é esse? Eu vou te esclarecer melhor agora que mapa é esse que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 5. Vamos voltar aqui, Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Pobre de espírito. Quem é o pobre de espírito? Eu não vou ler tudo não, tá? É só pra gente resumir aqui. O pobre de espírito é aquela pessoa que tem uma consciência de uma pobreza moral, sabe? Ela não consegue ter não consegue ter um conjunto de moralidade na sua vida, mas ela reconhece que ela não tem, e nisso ela busca Deus. Ela busca Deus e alcança a moralidade em Deus. Então, uma pessoa que vive na nossa sociedade hoje, nessa mesma situação, que tem uma consciência de uma pobreza moral, ela sabe que moralmente ela é pobre e precisa ter uma moralidade na sociedade. Por onde que ela vai começar a ter essa moralidade? Enxergando a moralidade de Cristo na vida de pessoas que recebeu já essa moralidade de Jesus. Vamos mais à frente. O 4 fala sobre, o versículo 4 fala sobre os felizes que choram, pois serão consolados. E eu falei agora há pouco que esses que choram são aqueles afligidos por causa de um pecado pessoal. Gente, tem pessoas que elas sofrem por causa do seu passado, coisas erradas que ela fez no passado, e se arrepende. Então elas se sentem afligidas. E como é que essa pessoa ela será consolada? Quando ela encontra uma pessoa que
também já foi afligida no seu passado e hoje ela é consolada, ela foi consolada. O versículo 6 aqui, vamos ler o 5, 6 não, vamos ler o 5, diz assim, felizes os humildes, pois herdarão a terra. Os humildes é aquela pessoa que teme a Deus, a pessoa justa, a pessoa que é paciente na hora do sofrimento. Como uma pessoa ela conseguirá ser paciente na hora do sofrimento? Como uma pessoa ela conseguirá ser justa no mundo deste? Quando ela encontra pessoas que é justa, quando ela encontra pessoas que conseguem se manter firmes e pacientes no momento de sofrimento. Então ela vai olhar para essa pessoa e vai chegar, poxa, essa pessoa é assim. Então eu vou me aproximar dessa pessoa. Se essa pessoa é assim, eu também conseguirei ser. Então ela identificou na pessoa um caminho a ser percorrido para chegar num objetivo, num determinado lugar. Não é para isso que o mapa serve? Ela viu na pessoa uma localização geográfica na sua alma. Ela viu que é uma pessoa triste, que é uma pessoa angustiada, que é uma pessoa perseguida, e viu que aquela pessoa também era assim, mas hoje não é mais. Porque ela encontrou também um mapa. E essa pessoa agora está encontrando este mapa na tua vida, se você é um seguidor de Jesus. Então ela via que você é uma pessoa afligida, era uma pessoa angustiada, era uma pessoa que chorava, mas agora você foi consolado. Então ela também quer ser consolada. E ela será consolada quando ela trilhar o mesmo caminho que você trilhou. Porque um dia você encontrou pessoas que passou por situações terríveis e você viu a transformação na vida daquela pessoa e você seguiu o exemplo daquela pessoa. E hoje essa pessoa ela vai seguir o teu exemplo. Porque Mateus capítulo 5, Jesus escreveu um mapa na tua vida, no teu caráter, no teu ser, na tua alma, no teu espírito, para que outras pessoas enxerguem em você uma pessoa que era sofrida, uma pessoa que era angustiada, uma pessoa que chorava, uma pessoa que tinha sede de justiça e alcançou tudo isso. Hoje é consolada, hoje tem justiça, hoje tem um conjunto de moralidades. Então ela quer tudo isso. E ela viu que hoje você é assim porque você seguiu um mapa, e você é o mapa hoje que ela enxergou e irá seguir. Porque quando ela irá seguir, ela não está seguindo você, ela está seguindo a pessoa de Jesus que está escondida em você. Então Mateus capítulo 5 é um mapa que Jesus escreveu na nossa vida. Você é triste, você é angustiado, mas hoje você foi consolado, você é alegre. Pessoas angustiadas, pessoas tristes, pessoas atribuladas vão encontrar em você uma pessoa alegre, vão encontrar em você uma pessoa de caráter, uma pessoa de honra, uma pessoa de firmeza. Então, meu amigo, minha amiga, você é esse mapa que Jesus escreveu. Mas para que você conserve esse mapa em você, você tem que ser sal. E o sal serve para salgar. O sal é um tipo de palavra. Então, se a palavra de Deus não te conservar assim, nada mais te conservará. Então, meu desejo com esse vídeo é que Deus Ele te ilumine e te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Se te abençoou, gostaria que você compartilhasse, divulgasse para que possa alcançar outras pessoas, para que possam ser abençoadas da mesma forma que você. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.